Oi, Oi, boa noite, tudo bom, Fernanda? tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai aguardar mais uns minutinhos até que a Bianca possa estar conosco. E assim que possível, a gente vai dar continuidade à live. Bom, gente, a Bianca está tendo alguns problemas técnicos, mas assim a gente vai iniciando a live. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o filme Encanto, que é uma animação da Disney, que estreou no final do ano passado. E a gente vai, o filme ele trata um pouco das questões familiares, ele traz a família Madrigal, mas a gente concentrou as nossas contribuições em duas personagens, que são a Mirabel e a Luísa. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Márcia, eu sou estudante de psicologia do oitavo semestre na Unicinos e sou estagiária do NAP no Núcleo de Educação. E conto com a participação da Fernanda e da Bianca, que, enfim, em algum momento vai conseguir nos acompanhar, né? Sim. Boa noite, gente. Eu sou a Fernanda. Eu sou colega da Márcia tanto na universidade quanto no estágio, né? Então, eu também curso na Unicinos. Eu estou no oitavo semestre de psicologia também. E também sou estagiária de psicologia aqui no núcleo de psicoeducação do NAP. Conseguiu entrar? Oi, Olá, Bianca. oi, oi, gente. Boa noite. Não estava conseguindo pelo Oi. computador. Eu não sei para ti, Fernanda, mas eu não te vejo, Bianca. Eu vejo vocês três. Nós Eu três, quer também não. dizer, vocês três.
Acho que tá com a imagem dela pra gente ainda. Mas vocês me escutam. Sim. Bom, Bom, desculpa, Fernanda, eu acabei te cortando no final da tua apresentação. Não, eu tinha finalizado já. Eu me cortei. Eu acho que a Bianca bom, Bianca, gente, tu consegue se apresentar? pode ir se apresentando enquanto a imagem dela. vocês me escutam, né? Isso que importa, pelo menos, então. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Bianca Vieira, sou estagiária do NAP, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Eu vou entrar em algumas turmas ao longo do semestre, junto provavelmente com a Márcia, com a Fernanda, ou enfim, vamos trabalhar juntos esse ano. Quer Ok. seguir mais? Sim, sim, eu vou contextualizar um pouco do filme para quem ainda não pôde assistir. Então, como eu havia dito anteriormente, o filme ele traz a história da família Madrigal. Ele foi ambientado na Colômbia e por isso traz muitos traços culturais da cultura latino-americana. A família Madrigal ela foi privilegiada com alguns dons, e sendo que a Mirabel é a única personagem que não possui nenhum dom, ao menos evidente. Falando um pouco da Mirabel, ela enfim, ela é diferente do restante da família, também muito por conta dessa expectativa de que ela também teria um dom, aparentemente ela não possui, mas ela é muito carinhosa, ela é muito empática, ela é uma boa ouvinte, ela está sempre à disposição. E aí a gente também pode associar a algumas coisas que nos movem, né? Imagina, na nossa vida, a família tem uma expectativa quando a gente presta o vestibular de determinada carreira, e às vezes não é bem isso, e às vezes a gente assume um desejo que não é nosso, e de alguma forma isso também aparece no filme. Não sei se a Bianca talvez queira complementar com alguma coisa. Claro. Bom, para quem não assistiu o filme, né, que nem a Márcia estava contextualizando, a Mirabel era a única membro diferente que não tinha nenhum tipo de dom, né? Tanto é que a família Madrigal utiliza esses dons para ajudar a comunidade no qual eles vivem. Como a Mirabel não tem, ela se sente muitas vezes deslocada da família, mas faz tudo aquilo que pode, está no seu alcance para também, além de ser incluída, né, provar que também faz parte daquela família, para conseguir atingir os objetivos que ela mesma se coloca como meta para realizar, né? Isso a gente pode pensar muito também no quanto nós, né, dentro da faculdade, temos que fazer para atingir também os nossos objetivos, o que, que a gente espera de si para atingir aquela determinada meta, conseguir fazer todas as cadeiras que seriam obrigatórias do nosso curso, o que está ao nosso alcance ou não fazer, que nem ela faz muitas vezes ao longo do filme. Né? Tanto é que ela corre atrás lá daquela visão que o Bruno teve para confirmar se aquilo que ela estava vendo era real ou não. Enfim, ela vai das capacidades dela, do autoconhecimento que ela tem de si mesma, né? Para conseguir, enfim, né? O desfecho do filme é a família aceitar, né, que ela não tem esse dom e ver com os olhos também da Mirabel a família, né, que é muito além daqueles poderes. Se tu quiser continuar mais. Sim, é que ela nessa. Desculpa, Fernanda, Eu fiquei posso pensando. só fazer um pequeno adendo? Também pensando nessa autoanálise que ela fez ao longo do filme, nessa autoobservação, a gente precisa valorizar o processo, né? A gente vai se construindo ao longo da vida, ao longo das nossas escolhas. E o filme retrata bem um processo de amadurecimento. Eu vou te passar, Fernanda, desculpa, eu te cortei. Eu fiquei pensando
assim, um pouquinho sobre como para a família Madrigal vem quase como expectativas, né? Então, tem aquela personagem que tem o poder de criar. Então, a expectativa é que ela só crie floritas. Tem a personagem que cura as pessoas com a comida dela. A expectativa é que ninguém nunca esteja doente naquele dia. Se tem alguém que tem o poder de curar as pessoas, não tem porquê doente. Então, eu fiquei pensando que esses dons trazem expectativas, né? E como é que faz, então, a Mirabel, que não tem dom nenhum e não tem expectativa nenhuma da família, sabe? Ela teve que confiar muito no potencial dela e se mostrar, né? Se pôr presente, ser ativa na família dela, para todo mundo, que ela tem seu valor, que ela tem a sua... Sim, nessa linha, eu acho que todos os personagens, eles trazem alguma relação de expectativa, de alguma ordem. E também, nesse sentido, eu gostaria de trazer a Luísa, né, que ela recebeu o dom da força, então, todo tipo de força física, ela consegue erguer uma igreja, vários burros, várias pedras, então, a família deposita nela uma expectativa de força física e também emocional muito forte, né? E, às vezes, a gente se colocando no lugar dos personagens, a gente pensa o seguinte: quantas vezes a gente não faz esse papel, a gente não ocupa esse espaço, né? A gente encara coisas que não gostaria de encarar em outro momento e busca forças de onde nem imagina, né? A gente se preocupa demais e a gente se sobrecarrega, a gente tem dificuldade de dizer não. Nesse sentido, essa personagem, ela traz elementos muito importantes para a gente poder pensar. Sim, pra quem não assistiu o filme, a história dela, assim, a Luísa é uma personagem que, como a Márcia comentou, ela tem a própria música solo dela, ela fala, tudo que pesar demais vai pra ela. Então, tipo, tudo que a família não aguenta, a família joga pra ela porque sabe que ela tem... Bianca agora. Tudo Tá que... difícil aqui hoje, internet. Desculpa, pessoal. Então, tudo que a família pra Luísa porque eles sabem que ela é forte. Agora, completamente o peso emocional que isso traz pra ela, né? Porque ela colocou tanto valor na própria força que quando ela perde o dom, quando ela perde o dom de força, nada, ela sente que ela não é mais útil pra ela. Então é bem complicado, assim, a gente... Uma característica nossa. E o que acontece quando a gente tá sobrecarregado e não dá mais pra aguentar? E daí, pensando um pouco na Luísa, assim, eu acho que dá pra gente relacionar bastante com a nossa jornada na universidade, né? Porque existem diversas situações, e daí uma das que surgiu foi o caso de pessoas que são as primeiras da família a entrar na universidade, né? Então existe toda aquela pressão de tipo, tu precisa ir bem, tu precisa ter sucesso, tu precisa entrar numa federal, tu precisa ter notas ótimas no Enem e nas provas da universidade. Então são pressões que a gente vai aguentando, só que vai chegar um limite e a gente não quer que esse limite chegue de forma ruim, né? O bom é a gente ir nos reconhecendo, descobrindo até antes, né? Tem 10 cadeiras no semestre. De repente não faz as 10 cadeiras no semestre. Faz 5. Esse é um número razoável para fazer. Ah, é pouco, então eu faço mais, é muito. Tipo, vai se descobrindo ao longo da universidade para não chegar num estado assim que tu nem aguenta mais falar de estudar. Pegando o gancho da Fê, que nem eu falei antes, quando elas perdem os poderes, eles têm que se redescobrir, né? Para além desses poderes, que nem
a Fê falou, botar muita pressão na força da Luísa, e tanto da Luísa quanto da Mirabel, que tiveram que se ir descobrindo ao longo desse percurso, né, do filme, também vale a gente pensar no nosso próprio processo de autoconhecimento e autodescoberta, para saber quais são as nossas limitações, nossas capacidades, até onde a gente pode ir, aquele pouquinho mais que dá para fazer, mas sem ser um sofrimento que nos gere angústia para dar conta de algo que está além do que a gente consegue, e tem que, às vezes, também mediar, tá, isso, até aqui eu consigo, a partir daqui eu já vou me esgotar. Então, respeitar também, né? Dar vazão para suas capacidades, suas limitações, e respeitar que a gente é sujeito que tem limitações, que a gente consegue ir até certo nível, e tá tudo bem com isso. A gente não tem que atingir metas impossíveis de ser atingidas. E cada um vai lidando da forma que cada um consegue com as demandas que vai vindo, né? Tanto internas quanto externas. Não sei se as meninas querem complementar a fala. Não, eu fiquei pensando assim, esse processo de autodescoberta, muitas vezes, quando a gente diminui o número de cadeiras, por exemplo, o semestre tem 12, e a gente opta por fazer 5. Mas esse tempo em que a gente não está usando, entre aspas, né, gente, para fazer uma cadeira, a gente pode ocupar a universidade de outra forma, um grupo de pesquisa ou algo que a instituição ofereça, que pode ajudar nesse processo de autodescoberta. E, consequentemente, facilitar, quando se chega no final da formação, a gente já tem um caminho desenhado, delineado, do que a gente quer seguir. Então, eu sugiro, para quem puder, é claro, né, que aproveite essas oportunidades que a instituição oferece. A universidade não é só cursar cadeiras e ir embora, e é isso aí, né? Tem 1 milhão de oportunidades dentro da universidade, dentro de outras universidades também, né? Nada impede essa instituição. E se descobrindo e se experimentando. Gente, vocês podem se sentir bem à vontade para nos interromper ou falar algumas questões, pode até escrever no chat, tá? A ideia é ser um bate-papo com vocês através do filme e dialogar, né, com questões particulares de vocês, da universidade, das dificuldades. E a ideia é a gente ter essa troca, não só nós três aqui falando e dando uma aula para vocês que, né, já estamos na modalidade remota, então entendemos que às vezes fica meio maçante. Então se sintam livres para poder participar junto com a gente nessa live do filme Encanto, né? Que é o ponto de partida que a gente escolheu para trabalhar com vocês, discutir com vocês hoje. Eu estava me lembrando agora, né, dessa questão das expectativas. No filme, uma das coisas muito importantes que acontece, é quase que o ápice, é quando a Mirabel enfrenta a Elita dela, né? E fala sobre as dificuldades que ela tem em se relacionar com a família e tudo mais. E pensando assim na questão da universidade, de se descobrir, descobrir nossos limites, descobrir quanto tempo de estudo a gente consegue dedicar à universidade. Durante esse processo que a gente está se descobrindo, acho que a nossa família vai nos conhecendo um pouco mais também, sabe? E às vezes podem pensar tocadeiras todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque ela sempre se deu muito bem no ensino médio, por exemplo. E daí tu vai pra universidade e tu descobre, não, eu só consigo fazer uma cadeira por dia, e é isso, não vou surtar, não vou aguentar. E às vezes tem uma quebra de expectativa da família, né? A família acreditava que tu ia se formar em X anos, não, agora tu vai se formar em Y, porque tu descobriu um novo limite, uma nova capacidade, um novo tipo de estudo.
Então, como é importante também o diálogo com a família, né? Explicar a situação, ainda mais em famílias onde as pessoas não foram para a universidade, ou situações em famílias que todo mundo foi para a universidade, mas todo mundo viveu a universidade de forma diferente. Dialogar bastante com a família, sabe? E também, se possível, dialogar com os colegas, né? Porque eu acho que com os colegas da universidade a gente pode aprender bastante sobre esses modos de viver a universidade, né? Às vezes a gente nem passa pela nossa cabeça que a gente pode fazer menos cadeiras, que a gente pode fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, é poder conversar com as pessoas para reconhecer que a gente não está sozinho nessa jornada acadêmica, né? Nada que a gente faça na universidade é único nosso, assim. Sempre tem alguém que passa por uma coisa parecida. Então, é criar essas redes, assim, para compartilhar com as pessoas, né, o que tu tá passando. Essas trocas, elas são muito importantes até porque, às vezes, a dúvida do colega ou a questão do colega é muito similar à tua. E, às vezes, numa conversa, assim, informal, troca de experiências, a gente consegue encontrar respostas para as nossas questões que antes não pareciam estar tão claras. É claro que a questão do remoto prejudicou um pouco nesse sentido, mas ainda assim, agora que a gente está retomando o presencial, mesmo que gradativamente, poder trocar com os colegas do mesmo curso, de outros cursos, porque experiências diferentes é que nos fornecem uma bagagem para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes. E pensando um pouco nessa questão das expectativas, agora voltando um pouco para o filme, toda a família, desde a avó, os filhos, os descendentes dela receberam dons. Então se criou uma expectativa de que todos os descendentes, a partir daqueles filhos, receberiam dons também. E na cerimônia em que a Mirabel receberia o dom, havia uma expectativa de que ela o receberia e não recebeu. E logo na sequência, um dos descendentes também ia passar pela cerimônia alguns anos depois, e a família inteira estava apreensiva, porque ficava na dúvida, né? Será que vai receber um dom? Será que não vai receber um dom? E de alguma maneira, essa pressão de uma criança, e a gente pode trazer isso para a vida adulta, ela se solidifica no nosso, mesmo que inconscientemente, ela se solidifica. E às vezes a gente tem dúvidas, né? Medos, questões que surgem que a gente não tem muita ideia de onde surgiu. E o filme, ele traz isso de uma forma muito rica, assim, de uma forma alegre, descontraída, mas que faz com que a gente elabore essas questões. E não só a família, né? Também, se for parar para ver na rede mais ampla, toda a comunidade esperava, né? É um grande evento, toda a comunidade vai, participa, vê quando aquele novo membro recebe o dom, né? Tanto é que uma das falas quando o membro mais novo, né, aquele garotinho ia participar da cerimônia, né, para receber o dom, falou quando estavam preparando ali a casa que eles estavam com que a cerimônia anterior, ou seja, da Mirabel, tinha sido um fiasco. Imagina se essa também fosse. Então não tem que ser necessariamente só a família nuclear, né? Que tem uma expectativa. Às vezes a gente não quer decepcionar aqueles que não só que convivem com a gente, mas a grande família também, né? Os amigos, às vezes, ou parentes de segundo, terceiro grau, que a gente tem um vínculo e saibam das nossas vidas, às vezes também os pais espalham também, imagina, meu filho entrou na universidade, que orgulho, vai se formar em tantos anos. Imagina se não se formar. E não é bem assim. Cada um tem que saber respeitar e que nem a falou, a comunicação é muito importante, né? Então, às vezes, saber comunicar os pais ou os demais, ou também nós enxergarmos
nós mesmos que a gente tem as nossas limitações e dizer, expor que a gente tem as nossas limitações, às vezes é um processo complicado, a gente não vai dizer que é fácil de se comunicar, às vezes não é, mas vale a tentativa, né? Tem que tentar ir tentando para também não se prejudicar no processo da universidade, né? O objetivo final é a formatura, mas ir conquistando também os pequenos objetivos, né? Ah, por exemplo, não gosto de uma cadeira, vou fazer de tudo para passar na cadeira para não ver ela de novo no ano que vem e ter passado tudo de novo. Vamos lá, vamos vencer essa cadeira. Mas daí é um pequeno objetivo conquistados, né, ao longo da graduação para chegar ao novo objetivo, grande objetivo. Você está vendo, aquela cadeira, vou precisar de mais tempo. Então, essa daqui eu posso deixar para depois. Vou tirar essa, vou esperar um ano, vou colocar essa daqui que eu consigo dar conta ano que vem. E respeitar esse jogo, né? Saber também jogando, comunicando os pais, comunicando a universidade, às vezes pedindo ajuda para a própria universidade, que nem a Márcia falou, a gente tem recursos para ajudar, auxiliar nesse processo de autodescoberta. Nós estamos aqui para ajudar vocês, né? As meninas, também os outros estagiários do NAP, também estão à disposição, né? Então, é bem esse processo, assim, eles foram aprendendo ao longo do filme, né? Se tu for pegar até o final, depois eles aprendem para a mais daqueles poderes. Eles se unem como família no final. E até então, daí retomam os poderes que perderam no final, né? Então, a gente também consegue o processo, né? Fazer nós mesmos também, né? Chegar àquele grande objetivo da melhor maneira possível. Sabe que te ouvindo falar, eu fiquei pensando até um pouco na minha própria história. Eu tava. Eu fui ou sou uma daquelas pessoas que iniciei um curso e não me achei no curso. E aí eu troquei para outro e na minha terceira tentativa eu cheguei na psicologia. O que eu quero trazer com isso é que eu tive que parar, me ouvir, prestar atenção naquilo que fazia sentido para mim, além daquilo que estava sendo cobrado de mim, pela minha família e pela minha comunidade, que são as pessoas que geralmente estão comigo, né? E também a questão da expectativa que eu estava trazendo é que, assim, às vezes as famílias têm uma história de que tem uma determinada profissão e que todos têm que seguir aquela profissão. E isso já desperta uma ansiedade imensa quando se entra no ensino médio, sabendo que se vai prestar vestibular para determinada profissão, mas às vezes aquilo não é 100% aquilo que tu acha que tu poderia fazer. Né? Então fica o convite para pensar nisso. Às vezes, se for necessário parar um semestre, ok, paramos um semestre, fazemos menos cadeiras, né? A gente avalia a situação que for mais favorável naquele momento, claro, dentro das condições de cada um, que a gente também não pode impor isso a ninguém, né? Mas, me baseando um pouco no meu processo, eu parei um semestre, e aí eu tentei um outro curso, e também não me... Tentei por um tempo, 1 ou 2 semestres, também não me achei, e depois eu entrei na psicologia, mas assim, claro, eu também já era outra pessoa, né? Eu já tinha mais idade, eu já tinha outras experiências. E isso me fez chegar em outro momento na psicologia. E talvez o repertório que a gente precise construir se faça também. Desculpa, se faça também por outras experiências, não só no meio acadêmico, experiências de vida. Eu tava pensando agora, né, que no filme a gente vê essa competição, entre muitas aspas, entre os primos e os irmãos da família ali, né? E eu me peguei pensando agora de como essa idade que a gente tá na universidade ali, normalmente, quando, tipo, eu acredito que a média ali da graduação seja entre os 18 até os 30 anos, assim. E dos 18 aos 30, a gente vive vidas muito diferentes, né? 18 anos a gente é uma pessoa, com 20, 22 já é outra.
e como a gente corre o perigo de acabar comparando a nossa jornada com a jornada dos outros, né? Ah, fulana com 27 anos já estava no doutorado e eu tô aqui na graduação ainda. Pô, mas a fulana é outra pessoa, né? Não, vocês não têm a mesma jornada, tem que se comparar contigo mesmo, tem que construir com quem tu é a tua jornada, né? E cuidar bastante dessa questão da comparação, porque eu fiquei pensando agora, poderia outra Márcia entrar na graduação, na terceira graduação e pensar, pô, mas já era para estar formada, vou voltar lá para a primeira só Uhum. para finalizar. Então é bom a gente ir seguindo o nosso caminho meio sem ficar copiando os outros, assim, sem ficar se comparando. Tem um pouco a ver com respeitar a nossa história, né? É, Bom, gente, eu acho que era isso, né? Então a gente já está se encaminhando no encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria de agradecer a Fernanda e a Bianca por estarem aqui comigo, no NAP. E nos vemos por aí, ou nas tutorias, ou nas lives, ou quem sabe mais adiante presencialmente na instituição. Muito obrigada, gente. Boa noite. boa Boa noite. noite, pessoal.